Olá, olá. Olá, olá, Chegamos. seu agora, reparei. Olá, olá, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Chegamos para mais um papo de terapia. Acho que é o 40º hoje. Eu acho que é o 39º. Ó, Ó, alguém 39º, falou, é tá vendo? 39º. Errei. E hoje, como uma convidada que vai falar com a gente sobre um tema muito interessante que a gente está trazendo aqui hoje. Primeiro, dando boas-vindas a Bárbara Lopes. Muito bem-vinda, Bárbara. Seja Obrigada. bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Bem-vinda. A Bárbara, gente, ela é formada em farmácia. Ela também tem um curso em psicologia transpessoal. Hoje ela está atuando como terapeuta. Ela atua tanto energeticamente e espiritualmente em atendimentos e rituais coletivos e individuais, né? E o tema de hoje é justamente falar um pouco sobre essa questão terapêutica, mas também espiritual e ritualística também, né? Da Irmandade das Rosas, né, Isso. Bárbara? Então, se você tem interesse, já fica com a gente aqui, né? Deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e se inscrever nas outras plataformas também, Todas né? as outras plataformas também. Estamos No em todos os Spotify, lugares. no Deezer, Apple Onde Podcast. você procurar. Apple também agora? Apple Podcast, estamos lá O também. velho sempre teve, né? É. Eu que descobri agora. Vamos lá, Bárbara. Eu acho que não é uma pergunta, na verdade, a gente quer saber o que seria a Irmandade das Rosas. Vamos começar a falar sobre isso. Vamos lá. Então, a Irmandade das Rosas, ela é uma ordem, uma sociedade, né? Que veio para a Terra, né, para ancorar os mistérios do feminino. Isso lá nos primórdios, com a primeira forma de vida, né, que veio para a Terra. Então, ela veio ancorar esses mistérios do feminino. Então, vieram 12 consciências, né, para ancorar esses mistérios. Independente se eram seres homens ou mulheres, né? Então são consciências que vieram ancorar esse mistério, que é o mistério da polaridade do feminino. A gente tem essas duas polaridades, né? E guardar esses mistérios, né? Para que eles estivessem aqui sempre presentes e a gente não se perdesse deles. Mas, de fato, houve um momento que a gente se perdeu, né? E esse momento agora que a gente está vivendo, né, do planeta, é um momento em que a gente está resgatando esses mistérios. Por isso que está vindo a Irmandade das Rosas de novo, né? Trazendo a lembrança desse legado para muitas mulheres e homens, né, que estão no caminho espiritual. Então, recebem esse chamado, recebem o contato, né, com essas guianças espirituais que têm a ver tanto com Maria Madalena quanto com a Fraternidade Branca, né? Porque a Irmandade é um braço da Fraternidade Branca, né? Ela está conectada ali, é como se fosse um setor, né? A gente pensar no meio comercial, é um setor de uma empresa, né? Então, ela está conectada com esses mistérios dos raios, né? E a frequência da fraternidade branca também. Então, ela vem para auxiliar o ser humano a evoluir, a crescer, né? E o objetivo principal dela estar aqui é esse resgate do feminino, que é o que a gente tanto está ansiando e precisando hoje na nossa sociedade. Sim. A gente falou um dia no podcast aqui com o Flávio, que estava falando sobre isso, que hoje o problema não é só minorias ou tudo que ou mulheres, né, que a gente percebe socialmente, mas principalmente essa aversão ao que é feminino, né? Sim, desde que sempre, tipo assim, o feminino é algo que é aversivo, é pejorativo, ainda é assim, né? Foi muito pior, claro, mas hoje a gente tem essas lembranças, essas memórias. Algo interessante que você falou, eu adoro falar sobre isso. Eu também. Consciências. Quando a gente fala de consciências vivas, né? Porque quando a gente começa a estudar a espiritualidade, por exemplo, tem o mundo dos espíritos, né? Então a gente tem um mundo aqui físico, e existe um mundo. Depois você morre, você vira um espírito e você vive lá em algum lugar, né? Se você foi bom aqui ou não, você abraça uns tigres, né? Enfim. Tem aqueles panfletos lá que a gente vê. Toma sopinha fluídica, né? Enfim. Tô falando isso porque é o que está no imaginário da gente, como é que seria uma vida após a morte no mundo dos espíritos, né?
Só que tem uma diferença entre ser espírito e uma consciência viva, Sim. né? com Você consegue falar sobre isso pra gente? O que seriam essas consciências? Sim. Espírito são aqueles que desceram, viveram, desencarnaram e estão vivendo em outro plano, em outra dimensão, né? Trabalhando ou simplesmente vagando pelo mundo Abraçando espiritual, né? xícaras, né? Tem gente que está a trabalho, a serviço, né? E tem outros que estão vagando, não sabe nem onde estão, né? Esse é o mundo dos espíritos, vamos dizer assim. Sim. A consciência, o espírito, ele tá, de alguma forma, em algum nível, desconectado da fonte. Sim. A consciência, ela é unificada com a fonte. Ela é 100% unificada com a fonte. Então, ela desce uma consciência, então ela tem todo o potencial daquela fonte, ou daquela mônada, né? Cada linha espiritual chama de uma maneira. Está totalmente conectada com aquela fonte. Então, ela tem todo o conhecimento daquela fonte. Ela não se separou, mas ela é uma consciência viva já. Né? Ela está aqui ancorando aquela fonte, os mistérios por completo. Então, se você acessa aquela consciência, a gente pode ter acesso a essa consciência. A gente não fica em acesso o tempo inteiro, mas a gente, eventualmente, né, em rituais e tudo, a gente consegue se conectar com essa consciência, a gente sente essa consciência, esses mistérios, né? Compreende aquilo que a gente precisa compreender naquele momento e retorna, né? Então, a consciência é isso, é onde que está todo o potencial, todo o conhecimento, né, toda a sabedoria. E que a gente, como espíritos, pode acessar essa consciência. Sim. Quando a gente retorna essa consciência, é como se fosse a iluminação, né? Cristo, Buda, retornaram a essa consciência. Maria Madalena, né? Enquanto... quando ela se ilumina, ela ganha o título de Sofia, né? A plenitude das plenitudes, do pleroma, do pleroma. Dessas 12 consciências, uma delas é de Maria Madalena. Uma delas é de Maria Madalena, né? Maria Madalena chegou a encarnar e retornar à consciência. Assim como Jesus, né? Encarnou e retornou à sua consciência. Mas nem todos os seres, né, que encarnam conseguem fazer esse caminho de volta. E aí Jesus e Madalena vêm numa época para despertar isso novamente, né? Depois que a humanidade caiu diversas vezes, né? Caiu em Lemúria, caiu em Atlântida, caiu no Egito. Nós continuamos caindo, né? E chegamos num nível de evolução que é o mais baixo de todos, assim. Dentro dos estudos da teosofia de Helena Blavatsky, ela fala que os planetas, eles têm ciclos de evolução, que ela chama de rondas. Então, cada época a gente está uma dessas rondas, né, que é um ciclo de evolução. Então, sai lá dessa consciência, dessa mônada, né, a energia se manifesta na matéria em consciência e vai se desenvolvendo. Chega um ponto, e ao se desenvolver, ela vai caindo, ela vai densificando a luz, né, e materializando. Então, ela vai caindo vibratoriamente e tudo. E chega um momento que ela tem que ter muita disciplina para não cair. Porque a conexão com a fonte, ela está mais distante, ela está bem mais densa, né? E nesse momento é que muitas vezes vem a queda da humanidade e também os seres extragalácticos que vêm querendo dominar, querendo atrapalhar o sistema que está rolando aqui, né? E então a humanidade se perde nesse lugar, né? Se perde da conexão com a fonte. Tinha uma conexão gigante, foi diminuindo, chega a um ponto que ela ainda tem conexão, só que outros seres acabam interferindo e atrapalhando para quebrar realmente essa conexão. Sim. Entende? E esse é o ponto que a gente está hoje. Esse é o ponto que a gente está hoje. E aí a gente está no mínimo, sem conexão. Estávamos, né? Há pouco tempo agora,
foi retirada uma camada, né? Como se fosse um bloqueio de um portal que está permitindo entrar essa consciência de novo, né? Está permitindo a entrada de códigos, né, crísticos, lumínicos, para a gente conseguir acessar essa sabedoria, né, e retomar a fonte. Então, se eu quero saber de alguma coisa, é só eu me conectar, vou lá na consciência, me conecto, volto com a informação. É o que a gente vê muito hoje nas canalizações, né? Isso. Que as pessoas... Hoje não, sempre tiveram as canalizações, né? Mas hoje elas estão mais comuns, Sim. às vezes. E as canalizações, geralmente, elas sempre falam... Sempre tem essa questão desse cuidado com o planeta, dessa Sim. transição planetária, né? E desse desenvolvimento de consciência de quem está aqui hoje para conseguir se conectar, acessar e trazer essa consciência para a humanidade, né? Não só como um grande Cristo, um grande Buda, né? Sim. Mas com as pessoas que estão ali ao seu redor. Porque todo mundo tem esse potencial, né? Quando Cristo veio, Buda veio, né? Os avatares vieram, eles deixaram um legado porque a gente estava muitíssimo desconectado naquele momento, né? Se a gente está hoje, imagina aquela época. Pensando assim, meu Deus. Pensa, foi quando queimaram as mulheres, e, enfim, né? Pensa o nível de desconexão do ser, né? Sim. A ponto de queimar alguém. Sim. Enfim, cortar a cabeça, e já passamos por tantos, né? Sim. Perdi o que eu estava falando, vamos voltar. Essa questão de que todo mundo tem essa capacidade de canalizar, vamos dizer de assim. Se conectar, de estar conectado à fonte, né? O mundo espiritual é um mistério que todo mundo é multidimensional. Basta despertar isso dentro. O que seria multidimensional? Vamos falar para quem não sabe nada. Tá. A gente está falando alguns termos aqui, né? Consciência, irmandades. O que seria multidimensional? Multidimensional a gente é esse corpo físico e a gente tem os nossos corpos astrais etéricos. Assim como a gente tem os nossos corpos astrais e etéricos, existem no planeta Terra, por exemplo, e em todos os outros lugares, dimensões, né? Então, a gente vive hoje na Terra na 3D. Então, a gente está na matéria-zona. Sim. Só que a Terra em si, como organismo, está em transição da 3D para 5D. Então, a gente vai mudar de dimensão. O que significa mudar de dimensão? Realmente perder a matéria. Realmente a matéria ficar menos densa. Sim. Né? Então, a gente vai sutilizando os nossos corpos, né? E conseguindo nos elevar e viver nessa 5ª dimensão. Né? Mas, para isso, a gente tem que passar pela 4ª. A Terra está, né, virando esse... Não tem atalhos, né? Ninguém vai de 3 para 5 para nada na vida. Exatamente. E aí, nessa 4ª dimensão, é a dimensão das geometrias, né? As geometrias sagradas. Pensa na 3D. A 3D, ela é isso aqui, né? Sim. A 4D, ela já tem o plano, a profundidade. Então, as formas, elas ganham... A geometria, ela ganha vida, né? Ela ganha maneira de propagar a mensagem, né? E isso é uma das coisas também que na Irmandade a gente trabalha. Por que a Irmandade das Rosas? Porque a gente trabalha com a rosa. A rosa como esse símbolo espiritual, né? Exatamente. O que ela traz, assim? Qual a mensagem da rosa? Exato. Aí a rosa, ela tem os seus códigos, né? Que vem o quê? De Vênus. A rosa, ela é uma planta, né? Vamos dizer assim, venusiana. Ela vem de Vênus para ancorar esse feminino, ajudar nesse ancoramento feminino na Terra. E quais são os códigos? Aí a gente entra para falar das geometrias. Sim. Né? Porque os códigos, eles são geometrias, né? São emanações geométricas. Tudo que a gente fala, tudo que a luz, tudo emite uma geometria. Tudo que tem frequência, tudo que vibra, emite uma geometria. E a geometria da rosa, ela está ligada ao pentagrama. Por quê? Vênus,
dança ao redor do Sol, né? E aí a Terra está no meio dessa dança. E na dança dela, ela forma um pentagrama. Isso a gente consegue... Esse é o Hexa. Esse é o Hexa? Mas também são tá 5, ligado. né? Desculpa, não tenho essa informação. É a estrela de 5 pontos. Mas a estrela de 6 pontos também tem a ver. Sim. Mas o código da rosa em si, ele tá... São 5. São 5 pontos. 5 pontos. E aí, durante 8 anos dessa dança, 8 anos da Terra, essa dança acontece e forma o pentagrama, que a gente chama de código pentaflor, que forma uma flor mesmo no céu, né? Se vocês jogarem aí no Google, tem vídeo que você consegue ver essa dança acontecendo, né? E essa formação. Então, o primeiro código é esse, do pentagrama. E o pentagrama carrega o quê? O código dos 5 elementos, né? Então, a gente tem todos os 5 elementos contidos. Cada Terra, ponta fogo, do pentagrama... água e ar e éter. Então, a gente tem no lado direito a água, direito cima, esquerdo cima. Água, ar, fogo e terra. E em cima a gente tem o éter. Né? E aí também tem várias geometrias, vários artistas e estudiosos que usaram o pentagrama, né? Ordens que usam o pentagrama, né? O homem vitruviano, que o próprio pentagrama representa a imagem, né, do homem. Enfim, então você vê que está tudo atreladinho, assim, né? Então ela traz esse código para a gente. E ela traz também o código do octaedro. O octaedro são 12 lados de 5 pontas, que aí era 4D. Viu que eu falei pentagrama 3D? Sim. E aí eu falo do octaedro na 4D, porque é um pentagrama de 12 lados. Sim. Né? Então, vem esse código também, ou seja, dessa comunhão. E aí, quando eu falo que a Irmandade, ela trabalha esse resgate do feminino, porque é o trabalho que ela está desenvolvendo nesse momento, porque a gente precisa do feminino e do masculino para a comunhão e a união. Então, ela também trabalha os mistérios, né, da Sagrada União, da alquimia sexual, né? E trabalha isso o quê? Dentro da gente. Outro código que ela tem, daquela lei áurea, lembra da espiral, Fibonacci? Que a concha é formada em espiral. Sim. E aí vários, nosso rosto tem essa geometria, a rosa também tem. No desabrochar dela, ela desabrocha nessa sequência, né, da espiral. Sim. Então, ela traz várias geometrias e vários códigos. Eu até trouxe uma rosa aqui, não sei se vai dar pra gente ver na câmera, mas aqui, vou pegar uma que eu tirei, que ela, atrás aqui, ela forma um pentagrama. Olha. Não sei se na câmera vai dar pra... Coloca mais pro seu lado aí. Não sei se tá focando. Enfim, todo mundo pegue uma rosa e olhe o fundinho dela, que vocês vão ver, né? Que tem um pentagrama. Exatamente. Né? É engraçado que quando a gente fala assim, algumas coisas sobre geometria, sobre essa perfeição, é só a gente começar a olhar a natureza e observar ela o tempo inteiro. Né? Porque se você olha... É tudo muito simétrico, né? E muito perfeito, e muito... E essa simbologia, ela tem um porquê de estar ali, que algumas pessoas vão se aprofundar nisso e vão começar a perceber. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala assim sobre... Traz aqui, né, no podcast, questões, principalmente que trata espiritualidade, consciência, a gente fala assim, mas acho isso aí mais uma dessas loucuras, esse povo que tá lá, enfim... Tomando chá de cogumelo, todo mundo acha que estou voltando cogumelo até hoje. Já saíram, tá? Já demoliram o cogumelo. Mas a questão que pega muito, que eu vejo, é que essa falta de observação da vida, de como ela funciona, de como ela existe ao nosso redor, é uma dessas desconexões que a gente tem, às vezes, com consciências mais elevadas. Sem dúvida. Né?
Porque eu falo que a rosa, ela tá perfeita, ela já existe, ela tá ali, ela tá cumprindo o papel dela já. E ela vai fazer isso, Exatamente. né? A consciência, ela já está na natureza, Sim, né? Então, a natureza, ela já tem a consciência. E a natureza, ela está aqui para despertar essa consciência o tempo inteiro na gente, né? Elas são consciências mais elevadas, Sim, né? sim. A gente é que está correndo atrás aí para chegar na consciência dela, né? sim. E é o que você falou, a gente vê os códigos no movimento dos animais, no movimento das plantas, no movimento do céu, no movimento da lua, dos planetas. Então, tudo tem código, né? E o que esses códigos fazem, né? Eles despertam dentro da gente as nossas memórias, né? Eles despertam os nossos dons. E eu estava falando do dodecaedro, né? Que é essa geometria de quarta dimensão. O que é esse dodecaedro, a semelhança que ele tem? Com o nosso DNA. O nosso DNA quando ele vai girando, ele vai formando um dodecaedro, Olha, né? Isso também tem, se você procurar, você encontra no Sim. Google. no Google. É porque é uma coisa mais difícil da gente conseguir imaginar, né? Exatamente por a Exato. gente ter essa... A gente tá na terceira dimensão, a gente consegue ver as coisas em 3 dimensões, né? Sim, Com facilidade. exato. Quando adiciona essa quarta dimensão, dá um nó na bug. cabeça. Tá? Exatamente. Mas acho que o sentido de novas consciências é esse mesmo, né? Da Sim. gente perceber outras formas. Acho que a geometria, quando ela vem trazendo pra gente, assim, uma visão de várias formas de existir, Exato. né? Várias formas de estar além do conhecido. Sim. E como é que esses códigos aparecem para essa conexão, por exemplo? É um desenho? É uma imagem? É o quê? Como é que você... Aí, como que a gente trabalha? A própria rosa contém todos esses códigos. Se a gente trabalha com ela, ela está vibrando na frequência desses códigos. E ela vai passar esses códigos para a gente. É igual o reiki, energia, Sim. né? Então, esses códigos, ou seja, essa frequência, né? Ela atinge a gente e modifica algo dentro da gente, né? É essa que é a atuação. E no atendimento, a gente usa as próprias rosas para emanar essa frequência, Sim. né? E aí elas atuam a nível do nosso DNA, modificando estruturas do nosso DNA e despertando as outras fitas de DNA que não são despertas. Quando eu falo de resgatar dons, memórias, é isso. A gente tem 12 fitas, só 2 funcionam. Por quê? Porque a gente foi o quê? Desligando ao longo do tempo essas outras fitas. Né? Foram sendo desligadas em função do sistema que a gente criou, da nossa queda, né? O que é a nossa fala? Então, da queda, né? O que é a queda? É basicamente desvirtuamento do poder, da sexualidade e da beleza. Né? Eu quero mais poder, Uhum. aí eu desvirtuo o quê? A sexualidade, porque eu começo a manipular. E a sexualidade é um ótimo meio de manipulação. Né? E a beleza, porque como que eu manipulo? Através da beleza. Né? Então, em busca de poder, a gente desvirtua todo um sentido dentro da gente que nos desconecta. E aí nos desconecta o quê? De uma magia poderosíssima, que é a própria sexualidade. Né? E isso tudo que a gente está falando é o que Vênus traz para a gente também, né? Que trabalha a união, e aí entra a sexualidade dentro disso, a alquimia sexual, né? Aí Vênus, você trabalha ela como um arquétipo, uma deusa, uma consciência. O que seria Vênus? Todo planeta é uma consciência, Sim. né? E aí Vênus é o planeta da consciência do amor. E aí dentro dessa consciência, a gente como ser humano, à medida que conecta com Vênus, conecta com esses arquétipos, né? Sim. A partir da visão individual de cada um, né? Então, aí tem vários arquétipos de Vênus, né?
temos a própria Vênus, né, a deusa Vênus, temos Afrodite, temos Oxum, né, temos a própria Maria Madalena, que também conecta com esse arquétipo do amor. Tem algumas que trabalham mais arquétipos, né? Madalena é uma que trabalha vários. Sim. Vênus já é mais do amor mesmo. Então, a gente tem umas que trabalham Sim. diversos, né? E outras que são mais presentes em um arquétipo só. Isis trabalha o arquétipo do amor também. Então, ela tem essa conexão com Vênus. Então, são vários arquétipos que a gente pode utilizar. Dentro desse desenvolvimento desse feminino, vamos dizer Dentro do assim. desenvolvimento feminino, sejam em homens ou mulheres. É bom lembrar isso, tá, gente? Eu gosto muito de falar isso porque eu trabalho com o meu companheiro, né? E Rafael já esteve aqui, gente. Rafael Caldeira, né? A gente também já teve um papo com ele, só olhar aí depois para vocês conhecerem lá. Mais sobre ele também. Então, eu trabalho com o meu companheiro e eu vejo isso no dia a dia. Então, quando a gente vai para as nossas jornadas pessoais, interiores, né, para esse trabalho, esse resgate do feminino, a gente vai junto, né? E ele toma os florais que eu tomo, ele engaja mesmo. Então, assim, eu vejo como isso também desperta nele, né? Porque parece que é só a mulher que vai conseguir, não. O homem também consegue e ele tem muito feminino dentro e que precisa ser desperto, né? Porque da mesma forma que a mulher ela foi tolhida, o homem também foi tolhido, mas ele foi tolhido de uma forma que não é tão descarado, né? Igual a mulher. Ele foi tolhido você não pode chorar, você tem que ser o machão, né? Então, ele também foi tolhido, ele foi ensinado que ele não pode ter emoção, ele não pode sentir, ele não pode chorar. Pode ter comportamentos femininos. Exato. Então, nós fomos muito tolhidas descaradamente, os homens também foram muito tolhidos, né? Olha, não está acontecendo nada. Então, esse resgate não é só da mulher. Ela é da mulher e do homem. Enquanto os dois não fizerem, a humanidade não acende, né? Claro que para a mulher é mais fácil esse resgate, sem dúvida, Sim. né? Ela já tem um mistério mais latente em si. O homem vai ter que correr mais atrás. Vai ser mais difícil, porque ele vai ter que enfrentar mais questões internas de que... Será que eu tô virando gay, né? Que tem muita gente que entra nessa pira e não tem nada a ver. E se for também, qual é o problema? Entende? Sim. Isso vem muito ligado, né? A gente fala muito disso, né? De algo que é social mesmo, né? Assim, da sociedade que a gente vive, ela vai... e a gente nem percebe muitas vezes, né? Isso quando chega nesse nível é algo que está perceptível já. Sim, com certeza. Né? Que é um momento que você vira e fala, peraí, eu já sei que eu gosto disso aqui, eu já sei que eu tenho isso aflorado. E aí você começa a se questionar, talvez questiona a sexualidade, começa a questionar um tanto de coisa. Mas e antes desse questionamento, né? O tanto de coisa que a gente faz sem nem questionar. Com certeza. Né? Que eu acho que fica tão difícil, muito para isso. Eu falo até pelos meus amigos mesmo, né? Assim, eu tive muito esse questionamento mesmo com o feminino, que eu falo, gente, eu tenho muito disso, mas qual que é o certo, qual que é o errado? Até que a gente vai se descobrindo, né? A gente vai fazendo... O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Tem muitos homens que fazem essa pergunta. O que eu faço com isso agora? Ou se eu me encaixo em algum lugar, né? Assim, nossa... Onde eu pertenço? Onde eu pertenço, exatamente. Porque você começa, né? Quando você traz essa questão da sexualidade, pode vir isso nesse sentido do tipo... Nossa, eu gosto tanto das coisas aqui que os meus amigos que são gays gostam, será que eu sou também? E às vezes não tem nada a ver com isso, né? Tem só a ver com, opa, peraí, isso também é meu, né? E, assim, como pode ser de todo mundo, né? E eu acho que a dificuldade maior do homem é muito nesse sentido mesmo, de que tem um clã, né? Dos outros homens de... Não, isso nem existe nesse mundo aqui, né? Não é algo como a mulher briga com aquilo, né? Eu vejo mais a mulher brigando em aceitar ou não aceitar. O homem não. O homem não passa nem pelo crivo de possibilidade de aceitação daquilo, né? Por isso é muito mais complicado para o homem, mas é algo que muda mesmo, assim. E a gente
a gente se sente muito mais completo, né? Quando a gente vai olhando para todos esses nossos lados, né? O feminino virou algo muito doído, Sim. né? E muito difícil e fraco. E eu acho que essas consciências vivas podem ajudar a gente, talvez, a perceber que, aliás, se você sente isso que a gente está falando aqui, né? Procurar a Bárbara e, enfim, para fazer algum tipo de ritual, alguma coisa que eu acho que é muito interessante. E pode ser terapêutico também, tá? E será, com certeza. De perceber que existe uma vivência, não só uma sobrevivência, em deixar o feminino se experimentar através do seu corpo, da sua experiência, né? E da sua expansão, né? Com certeza. E falando disso, o que seriam os Cavaleiros Templários? Então, é bem dentro desse assunto, inclusive, Sim. né? Porque muita gente acha que os cavaleiros templários estavam só na proteção da Irmandade das Rosas, né? E, na verdade, eles são uma contraparte masculina da Irmandade das Rosas. Então, eles são Irmandade das Rosas. Uhum. Eles só são denominados Cavaleiros Templários pelo nome mesmo, né? De representação desse masculino. Eles protegiam, sim, as escrituras, os documentos, né, da Irmandade. Então, eles eram guerreiros também. Mas eles também tinham papel sacerdotal, né? Eles eram sacerdotes. Eles tinham todo o conhecimento, toda a sabedoria desse mistério das rosas e eles eram conectados à Grande Mãe, assim como a Irmandade, né? Então, a Irmandade, ela vem para o quê? Para sustentar esse mistério da Grande Mãe na Terra, para não deixar ele morrer e se perder. E os Cavaleiros Templários, a mesma coisa. Um num corpo mulher, o outro num corpo homem. E aí, juntos, eles trabalhavam para manter viva essa chama da Mãe Divina, da Mãe Cósmica, né? Sim. Da Grande Mãe do Universo. Então, eles eram esses guerreiros e, ao mesmo tempo, sacerdotes, né? Que trilhavam seu caminho espiritual, assim como as sacerdotisas. E quando se abre um ritual, eles também são chamados. Sim, sem dúvida. Qualquer mistério que eu abro dentro da Irmandade, os cavaleiros já estão contidos ali, né? Eles estão presentes dentro. O mistério da rosa faz parte as duas polaridades, né? A rosa, ela tem esse código de união, igual eu falei, do feminino com o masculino. Qual que é a busca do trabalho com a rosa? Essa integração dentro do nosso feminino com o nosso masculino. A gente lembrar que a gente é os dois. Uhum. Então, ela trabalha com o que hoje dizem, né? Feminino solar e masculino lunar. Que ela trabalha todas as duas polaridades. Se a gente for olhar na história dos deuses, né? Osíris, por exemplo, que era o consorte de Ísis, ele era um deus lunar, um deus do submundo. Ele teve sua ascensão como rei, né? E depois ele foi para o submundo. Então, ele trabalhou, ele viveu esses dois arquétipos. O solar, enquanto estava vivo, e o lunar, depois que ele morreu, que ele virou deus do submundo. Aí é uma longa história mitológica. Longo. Para outro momento. Mas é isso. Depois ele reina no submundo. Né? Ele é o deus do submundo. Então, é um deus que a gente chama o quê? De lunar. Um deus escuro. Nessa diferença do solar e lunar. É o masculino presente na sombra. Presente... Só para ilustrar o que a gente está viajando aqui, que eu viajei, é o seguinte. Se a gente for ver simbolicamente, vamos falar assim, né? O masculino seria o claro, o solar, né? E o feminino seria o escuro e o lunar. Né? Consciente, inconsciente, aí entra luz e sombra. o yin e o yang, né? Então sempre eu cheguei dentro desse lugar. Tipo, quando se tem dentro do yin, existe um pontinho lá que é o yang. E dentro do yang existe um pontinho lá que é o yin. Exatamente. Né? E tudo que a gente precisa fazer na vida para trazer movimentação, né? Seja ela energética, seja ela na vida, enfim, precisa dessas polaridades estarem trabalhando juntas. Exatamente. Né?
Porque a gente fica muitas vezes numa polaridade só, isso adoece. Exatamente. Né? Isso qualquer pessoa. É, né? você fica Então, muito no seu feminino, ou seja, muito lunar, muito profundo, muito só dentro desse lugar também o tempo todo, você não consegue realizar, ir para fora, perceber a luz, tomar consciência de algumas coisas. E Né? é uma coisa que a sociedade fez com os homens e com as mulheres, Sim. né? Identificou a mulher é lunar, o homem é solar, e ponto. Não, a mulher é lunar e solar, o homem é lunar e solar, né? Todo mundo tem inconsciente. Se você tem inconsciente, você é lunar. A lua trabalha o inconsciente, ela trabalha com as sombras, né? Então, é sobre isso, né? É sobre o equilíbrio dessas duas forças, dessas duas energias, dentro e fora de nós. Nas nossas relações, né? Como a gente vai lidar com a vida, saber o momento que a gente vai ter que se recolher, o momento que a gente vai se pronunciar. O equilíbrio ele existe no movimento, né? No movimento. Não, que for fazer, não, uma pessoa equilibrada acha aquela pessoa que não se abala com nada, né? Tipo assim, o equilíbrio da vida é aquele momento que eu vou chegar e as coisas vão acontecer e Tá parado, eu né? vou estar estaticamente ali dentro do meu equilíbrio. Não, o equilíbrio existe dentro de um movimento. Exatamente. O equilíbrio ele é dinâmico. Se a gente for ver, quando a gente sobe em cima de uma corda, a gente precisa se movimentar para se equilibrar. Uhum. Né? O equilíbrio ele é sempre dinâmico. Ele nunca está parado. Você tem que estar sempre ajustando numa frequência pequena para você não cair. Né? Porque quando a gente se desequilibra, né? Quando a gente deixa esse equilíbrio tomar grandes distâncias Sim. entre o centro, né? Então, é ficar sempre próximo do centro, mas sempre em equilíbrio, sempre em movimento, né? E aí vem outra geometria que também está dentro do código, que é o 8, Infinito. o infinito, que a gente chama de lemniscata, né? Eu estou sempre em movimento. Entre as polaridades, porque a lemniscata, ela representa isso, né? As duas polaridades. Você vai em uma, volta, vai a outra, e aí a Tem gente vários vai estudos, né, sobre isso, ânimo e ânimos, enfim, tudo Isso. aquilo que existem as polaridades, né, e na gente, e como que a gente dança, como que a gente dança poético, né? dança. Eu adoro falar isso, essa dança, né, do feminino com o masculino, assim, é que ajuda a gente muitas vezes a movimentar a própria vida, Exato. né? E se a gente for pensar, o que é feminino e masculino, se não todas as polaridades que a gente vive, todas as dualidades, todos os questionamentos que a gente fica, isso e isso na nossa cabeça. Se a gente for olhar para o questionamento, a gente vai ver que um tem um fundo mais feminino, o outro tem um fundo mais masculino, um solar, outro lunar, seja a nomenclatura que quiser. Porque a polaridade é isso. É interessante perceber como é que as pessoas podem viver esse mistério, né? Quando a gente fala hoje, o assunto de gênero, sexualidade, né, está sendo visto, vamos falar assim? Não que nunca teve aí, né? Mas agora as pessoas falam, não pode matar porque é assim, né? Ou ter a curiosidade, né, de falar assim, quem é você? Porque o que a gente percebe já nessas consciências é que quanto mais eu ia falar elevadas, mas quanto mais vivas essas consciências em nós, a gente percebe o quanto que até a sexualidade, até a forma de eu viver esse yin e yang como símbolo, feminino e masculino, essa dualidade no corpo, pode ser muito fluida. Né? Tem vários espectros ali que podem ser vividos. Com Né? certeza. Uma pessoa com o corpo de um homem, ele pode ter espectros muito mais femininos, às vezes, do que os masculinos naturalmente, né? E desenvolvendo através deles e ser essa representação viva na Terra. Né? O corpo, ele é uma consequência da matéria. Agora, o que está dentro é uma consequência do espírito, né? Da alma. Então, não importa se na matéria eu sou do sexo masculino ou feminino. Sim. Né? O que está dentro é aquilo que vai querer se expressar através do corpo. Né? É óbvio que para, vamos dizer assim, procriar, eu preciso ter esses dois lados. Mas quem disse que eu vim na Terra para procriar? E procriar é um momento. Né? Você, Né? Eu falo ok, procriar né? porque a Que gente vê que é animal mesmo, entende? tem esse momento de procriação, ele vai Exato, acontecer. Porque é ok. uma coisa que
vai acontecer. Não é só sobre isso. Né? Mas a vida não é só sobre isso. Sim. Depende do que sua alma, seu espírito vai vivenciar aqui, né? Você veio graças à procriação. Muito obrigado. Faça isso por Gratidão, mim, né? Exato. Procrio, né? Mas, A gente não tem nem capacidade de procriar tanto assim, né? Se fosse só para isso, assim, se fosse só pra isso, uma barrigada ia dar. ou ia ser igual o coelho mesmo, né? Assim, a gente não, você vê que a mulher, ela quando engravida, olha o tempo que demora até ela poder engravidar novamente, né? Então, assim, a gente já vem isso natural mesmo, a gente não tem nem essa capacidade, né? Sim. Ainda bem, né, gente? Mas enfim, viajei e agora eu falei, nossa, imagina. Mas outra questão que eu vejo muito também é que quando a gente fala desse masculino e desse feminino na Terra, na nossa experiência, algumas pessoas elas se perdem justamente porque não sabem o que seria essa busca, sabe? Por exemplo, eu sinto, sim, muitas mulheres falam isso hoje, né? Eu sou uma mulher muito masculina, eu sou uma mulher macho, eu sou... E tem tudo isso enraizado. Gente, cultura. Nós vivemos uma cultura que vai trazer isso mesmo, né? E ela é muito maior do que a gente. Já nasce inserido nela, né? E não é sobre ser anticultura ou anticultural, né? Mas perceber como que isso te atravessa e o que você pode fazer para se desenvolver. Sim, com certeza. Né? Então, uma dessas simbologias que eu estava falando justamente sobre essa questão da sexualidade é a questão dessa energia sexual, desse erotismo. Né? Parece que Maria Madalena tem algo sobre isso também, né? De um resgate desse eros, desse erotismo na gente. O que seria isso? Com certeza. Igual você falou, né? As mulheres, né, vêm falar, sou muito masculina. Se eu for olhar para mim e pensar como a sociedade pensa, eu ia falar assim, nossa, eu sou uma mulher masculina. Mas hoje eu aprendi que não. E hoje eu também fui me desenvolvendo de outras maneiras também e reconhecendo mais o meu feminino. Apesar de gostar de sentar de perna aberta, né? Não ter muitos modos, como diz a sociedade, né? Nesse sentido, eu me vejo como uma mulher masculina. Mas isso quer dizer ser masculina? Ou esse é o meu jeito de ser? Né? Ótimo. Mas a questão que você estava falando é como, né, que eu vou trabalhar isso, né? Como que eu vou reconhecer isso? Primeiramente, o primeiro passo é a gente aprender a escutar o corpo, porque é no corpo que está a chave, né? Às vezes a gente vai para o mundo espiritual e a gente quer conectar e canalizar isso e ver entidade, barará, barará. Mas isso ainda não é a chave. A chave tá... Você pode fazer tudo isso sem conectar com o corpo, inclusive. Mas a chave para o seu despertar está na conexão com o corpo, porque é a união do corpo, da alma e do espírito. Você pode conectar com a alma e com o espírito o tanto que for. Se você não conecta com o corpo, não se alinham essas coisas, não tem eros. Né? Madalena ensina muito isso. A corporificação dos mistérios. Né? Ela fala o seguinte, ela tem uma frase que é retirada do evangelho dela, que é o seguinte: nenhuma verdade é absoluta. A única verdade é aquela que você conseguiu corporificar. Então, qualquer ensinamento, qualquer mistério, qualquer espiritualidade, qualquer canalização, qualquer coisa, se você não conseguiu canalizar, aquilo não é uma verdade ainda. Se você não corporificou, que você não integrou. É só uma ideia. É só uma ideia. E pode ser ilusão. Quando é ideia, pode ser ilusão. Quando chega no corpo, quando você integra no corpo, você consegue sentir no corpo, você fala assim, eu sinto que isso é verdade. Experimenta aquilo, Eu sei. O Jung fala isso mesmo, né? Quando ele está sendo entrevistado e o entrevistador pergunta para ele, mas você acredita em Deus? Ele fala, eu sinto, eu sei. Isso é corporificar. Sim. Entende? Eu sinto, eu sei. Eu não preciso de ninguém me convencer que é uma verdade. Eu falo isso muito nos meus grupos de espiritualidade.
Porque a espiritualidade precisa ser viva na sua experiência terrena, Exato. sabe? Porque senão ela é uma ideia. Uhum. Né? E se a gente fica preso na ideia há muito tempo, a gente pode inventar um mundo que a criança, nossa criança interna, adora uma ilusão, gente. Uma fantasia, Sim. sabe? Sim. De colocar daqui a pouco você é uma princesa, filha de não sei quem, de tal reino, que não sei o quê, assim, tudo tá. Mas como é que essa princesinha tá vivendo aqui? Aí né? você começa a se apegar às suas vidas passadas. É, né? não, porque no Egito. Às vezes é verdade, às vezes você inventou. Tipo assim, porque no Egito eu fui um grande sacerdote. Você tá aí agora, você tá conseguindo pagar suas contas, meu bem. Exato. Tem algo que está acontecendo aí que não está alinhado com a sua verdade maior, né? E eu falo que a vida ela é abundante em todos os sentidos, porque ela traz para a gente essa capacidade de perceber que até o nosso corpo espiritual, quando ele vivencia essas conexões, e a gente traz isso para a vida, a gente não tem como viver de outro jeito. Sim. Eu falo por mim mesmo. Eu não me vejo hoje vivendo de uma outra forma que eu basicamente incorporo, né, o que é espiritual para mim na minha vida. E eu percebo, e eu vejo isso todos os dias, né? Sobre trazer justamente, eu faço a minha parte, né, que é meu autoconhecimento, trazer a minha expansão da minha consciência, que é importante também. para viver isso de uma forma também que não seja tão alienante para mim, Isso. né? Que traga algum tipo de verdade, que me alinhe com o meu propósito, né? Então, isso é muito importante, corporificar aquilo que a gente percebe que existe no mundo fora da gente muito maior. É um dos principais ensinamentos de Madalena, né? Corporificar os mistérios. Né? E a iluminação, ela passa por quê? Por esse despertar da Kundalini, da energia vital, que está ligada ao Eros, que está ligada a tudo isso, né? Então, ela trabalha esses mistérios do despertar da Kundalini, mas é o quê? Precisa de corpo, precisa de sentir. O que é corpo, sentir, né? Parece uma coisa meio... tá, mas o que é isso? Vou ficar né? aqui em dedo. É quando a gente consegue sentir o conhecimento e colocar ele em prática todos os dias, dentro e fora da gente. Então, eu preciso ter práticas de autocuidado. Porque ao mesmo tempo que eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando do espiritual também. E vice-versa, né? Então, eu preciso fazer um escalda-pés, eu preciso tomar um banho de ervas. Porque tem muita gente que chega e vai, né, no terreiro, vai não sei o quê, faz o diabo a quatro do espiritual. Mas você defumou essa semana? Não. Você tomou banho? Não. Todas as práticas que você perguntar, você fez uma vaporização? Não. Mas como que você quer estar bem? Eu vou lá e peço. Você não corporificou nada. Entende? Sim. Você não corporificou nada, você não sentiu nada no seu corpo. E o corpo, ele fala. Você conversa com ele, ele fala, ele te dá a resposta. Ele te dá a resposta por sonho, ele te dá a resposta por dores, ele te dá a resposta por sentimentos. Por que tem tanta gente aí com ansiedade, depressão e tudo? Né? Por que eu acelero? Porque eu não estou conseguindo lidar com o que está dentro do meu corpo. Eu não escutei o meu corpo na hora que ele falou assim comigo. Desacelera. Para um pouquinho. Respira. Você acorda, né, no turbilhão do dia, vai fazendo um monte de coisa, de repente você está com ansiedade e aí você não respirou, você não centrou, você não acordou e não fechou os olhos e se reconheceu ali, desceu todos os seus corpos, porque quando você dorme, seus corpos, eles saem todos. Você não teve aquele momento de se reunir novamente, de corporificar. E aí você já sai que nem um louco. Nossa, esse ensinamento é muito precioso. Né? E aí a gente tem várias formas de trabalhar o corpo. Tem várias práticas, tanto de autocuidado, como dança, canto, tudo isso é trabalho de corpo também. Porque te coloca em presença. O corpo, ele exige isso. Presença. No corpo. Então, para você dançar, você tem que estar com presença no seu corpo. Para você fazer um yoga, você tem que estar com presença no seu corpo. Para você cantar, você tem que estar com presença no seu corpo. Por isso que os artistas, né, eles trabalham muitas questões emocionais. Às vezes, os piores momentos deles é que tem as maiores criações, né? Tanto de pintura, canto, música. A arte acaba sendo uma regulagem, né? Exato. E voltar aí, a hora da gente, que o corpo pede, é essa hora de colocar a presença. E a arte é uma maneira da gente colocar o corpo em presença.
né? Arte-terapia e outras formas. Dança, canto, pá, pá, pá. É uma lista. Está quase indo para o final, então a gente já vai começar agora a falar um pouquinho sobre o seu trabalho, Bárbara. Hoje você está dividindo, né, o seu tempo. Com Hoje eu grande estou trabalho. como mãe. Quanto tempo? Tem quantos meses? 5 meses. 5 Acabou meses, de fazer. gente. Tá indo pro 6º agora. Parece um bebê de 3 anos. Tão Gigante. grande. Mas, enfim, você está fazendo atendimento? Como é que tá assim para você hoje? Então, eu tenho voltado aos pouquinhos, né? Aos trabalhos coletivos, eu voltei agora primeiro, e mesmo assim estão espaçados ainda, junto com meu companheiro. Uhum. E estou começando a retomar os atendimentos presenciais, mas ainda não estou com a agenda aberta, não. Só quem das antigas que está aí buscando e tudo, eu já retomei alguns. E os projetos mesmo serão no segundo semestre. Eu acho que vou me organizar melhor com a maternidade. E aí eu tenho um projeto de trazer, né, trabalhos de feminino, com a Irmandade das Rosas, para homens, para mulheres, só para mulheres. Rafa também, que a gente está pensando, né, enquanto eu faço de mulheres, ele faz o de homens. Enfim, então tem esse movimento, né? Mas acho que lá para setembro, que a gente está se ajeitando para ver se isso sai. Se você estiver vendo esse episódio de pós-setembro, já pode procurar. Né? O Espaço Sírios lá vai ter né, aqui embaixo. Sim. Vai ter o Instagram deles e tudo. Eu queria dizer, Bárbara, que é importante esse trabalho, sabe? Que bom que ele existe. Né? Que bom que existem pessoas que, por mais que muita gente pode ter falado assim, nossa, mas eu achei muito confuso, experimenta, gente. Traz pro corpo, sabe? O primeiro lugar é esse. Às vezes a gente quer entender no mental, mas tem coisa que o mental ele não dá conta. Não, que a gente falou que não é nem 1% do que é. Mesmo. Não, eu falei assim, na hora que você falou assim, nós já estamos acabando, eu pensei, gente, tem uma lista de coisas pra falar aqui ainda. Só vai isso. Precisar do dia inteiro, né? Não vai ter jeito. E é isso, é muito mais profundo, né? Do que é mesmo, assim. Mas é muito interessante perceber que se a gente se abre para ter essa experiência, né? Com essa simbologia. Aliás, tem algo que eu achei que eu ia perguntar uma hora e não perguntei, dá tempo da gente olhar isso ainda, que é o seguinte. A simbologia, a geometria usada, né? Assim, tudo. É através da simbologia da rosa ou existe a geometria sagrada, mandalas, como é que é isso? Também existe geometria sagrada. A gente usa com a própria rosa, mas a gente usa as geometrias também. As geometrias, tem a geometria aqui não vai dar para ver a câmera, mas do dodecaedro, que é esse sólido palatônico, que são 12 lados, 12 faces de 5 pontas, né? Então, é o sólido platônico. E os outros sólidos platônicos também, né? Que é o icosaedro, que representa a água, que representa o ar, o cubo, que representa a terra, o triângulo, que representa o fogo, né? Então, cada uma dessas geometrias a gente usa elas, além da geometria da flor da vida, do cubo de Metatron, da Vesca Piscis, da própria rosa, né? Que é a pentaflor. Então, tem várias geometrias que a gente utiliza no mistério das rosas. Desde a geometria mais básica, que é o círculo, e que ele vai se desdobrando, né? E forma a Vesca Piscis, e forma todos esses elementos, né? Que são os sólidos platônicos. Platão depois descreveu isso porque ele teve contato com os ensinamentos do Egito, né? Dos ensinamentos herméticos. Então, ele trouxe esses sólidos platônicos em função desse conhecimento. Então, tem toda uma geometria por trás. Até a geometria vai se desdobrando, né? Até a gente chegar no cubo de Metatron, que é a geometria mais completa. Que tem tudo a ver com a Irmandade das Rosas. Por que eu falei, né? Do seu hexagrama? Que também a gente trabalha com ele no mistério através das melissas. As sacerdotisas melissas, que também são sacerdotisas das rosas, elas trabalham com as abelhas, e as abelhas carregam o mistério do hexagrama, né? As colmeias,
Elas são todas de 6 lados. Não sei se lembram aí como que é a colmeia. Sim. Mas elas têm esse padrão geométrico, Uhum. né, de 6 pontas. Então, também, dentro da Irmandade das Rosas, a gente trabalha com as abelhas e trabalha com mel, com outras coisas também para além da rosa, né? É porque é Junta, muito... né, para fazer um ritual, tudo aquilo que está disponível dentro de uma geometria que está aí já viva, né, Isso, com a gente, assim. exatamente. Ai, muito, muito bom, né? Acho que procurar o Espaço Cílios. Vocês não têm nada, um curso, algo assim, eu quero fazer, tá? Quando tiver. Das rosas? Algo ensinando, assim, sobre rituais. essas coisas. Então, a ideia é, no segundo semestre, começar com alguns encontros, mas trazer a formação mesmo da Irmandade, né? Sim. Vocês ter acesso aos mistérios e aos conhecimentos da Irmandade das Rosas, ser um iniciado, vamos dizer assim. E se iniciar nisso, né? E se iniciar nos mistérios. Eu não gosto dessa palavra de ser iniciado, porque eu acho que a iniciação ela é muito pessoal. Porque eu vou lá e inicio alguém e a pessoa não dá continuidade, ela não está iniciada, né? Quem se inicia é a gente mesmo. Sim. Mas é assim que as pessoas normalmente trazem, né? Uhum. É uma iniciação à Irmandade das Rosas. É um convite para ele se iniciar, né? É um convite para você adentrar nos mistérios e se entrar em contato com a sua essência. Porque, no fundo, é isso. Quando você desperta o seu DNA e tudo, você está entrando em contato cada vez mais com a sua essência, com o seu self, né? Eu superior. Enfim, tem várias formas de a As gente... formas que você for ver que isso dizer acontece isso. e manifesta em você, Exato. né? Mas que se manifeste, acho que é isso que a gente espera. Exato. Né? Querendo saber mais, gente, vai lá conhecer o Espaço Sirius, tá? Tem a página do Instagram, vai lá pessoalmente, né? Exato. Por esses dias fazer um reiki com o Rafa, foi ótimo. Né? E é justamente isso, eu acho que o nosso papo de terapia quer. Com certeza. A gente vai deixar aqui o link do Espaço Sirius, vocês entram lá, entram em contato tanto com a Bárbara quanto com o Rafa. Isso. Vão estar lá disponíveis para vocês. Bárbara, muito obrigado. Obrigada a vocês. Viu? Prazer Foi estar ótimo, aqui. Bárbara. Volte sempre, tá Sim. bom? Tá Tem mais muito assunto convidada. ainda, Tem. tá? Pois é. Nós vamos Hoje conseguir você falar viu que tudo. uma hora é mesmo muito pouco, né? Falei, gente, foi mais rápido que com o Nazan. Mas é pouco tempo mesmo, mas para que vocês voltem, né? Mais vezes. Daqui a pouco o Rafa vai estar aí de volta também, vocês dois juntos, né? A gente quer trazer mais dessa vivência que vocês têm trazido para o mundo, para as pessoas, tá bom? Para que elas conheçam. Você que esteve com a gente até aqui, se não curtiu ainda e não se inscreveu no canal, mas está em tempo de se redimir. apenas faça, ok? Ative essa consciência em você agora. Compartilhe com as pessoas que você ama, né? Se, igual eu falei, se tem algo que te interessou e que quer se aprofundar, pode procurar a Bárbara, o Espaço Sirius, o Rafael. E dentro desse tema aqui, se tiver alguma sugestão também, manda pra gente. Com certeza. Tá bom? Obrigado a vocês, obrigado Bárbara, obrigado Diogo. Até mais. Até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau.